Galera, vamos explorar mais um tema que, mano, deixa muita gente de queixo caído. A mente da princesa dourada, da Renner. O que ela estava pensando sobre os monstros que levaram ela a trair e eliminar o próprio pai dela. E assim, Nazarick no total. Será que ela, com todo aquele intelecto afiado dela, realmente confiava nessas criaturas da tumba de Nazarick? O que ela pensava sobre essa decisão devastadora do fim de Restis? Se prepara aí, meu amigo, que a gente vai mergulhar nas profundezas da mente da princesa Renner, uma das princesas, um dos personagens, né, mais enigmáticos possíveis dentro de Overlord. Então não sai não, que a gente vai falar aqui e com certeza vai mudar a sua visão sobre essa doidinha que é muito inteligente, por sinal. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, já vou mandar o papo pra vocês retíssimo. A Renner não é burra de forma alguma, pelo contrário, ela é uma pessoa assim, irmão, visionária, tá ligado? Que faz as coisas sem receio nenhum. Ela executa uma traição de uma forma quase que perfeita. A entrega da Princesa Dourada na história, a Renner, é uma das saídas mais impressionantes de Overlord, cara. Ela provou, inclusive, que nem tudo que reluz é ouro, mano. A Renner, ela fez uma coisa incrivelmente arriscada. Ela não só traiu o próprio país, mas a família dela para alcançar a vida eterna, se tornando biologicamente imortal, porque agora ela é uma Imp, um demônio. Mas ainda assim, a espécie humana toda ficou meio bolada com essa parada, e ainda assim ela quis estar com o amor da vida dela, né, pro resto da vida, porque ela vai ser imortal, que seria o Climb. Por isso que muita gente fala que o Climb também vai se tornar um demônio no processo. E cara, ela sacrificou milhões, tanto em nível de estratégico quanto pessoal, irmão. A Renner, ela é o indivíduo mais inteligente a vir do caído reino de Restis, possuindo uma inteligência insondável, habilidade de observação, compreensão, criatividade, liderança. Até o Demiurgos e a Albedo ficaram impressionados com o intelecto avançado dela, que consideraram ela extremamente útil, diferente do resto dos cidadãos ali do reino de Restis. Alguns dos feitos intelectuais dela era tipo assim, ela propôs diversas ideias progressistas que poderiam ter ajudado a reforma do reino, com a rotação de culturas, a abolição da escravidão, melhoria de infraestrutura, várias outras coisas. Só que essas reformas e políticas foram consideradas tão revolucionárias e eficazes que o próprio imperador lá, o Dirk Nive, né, mano, ele adotou secretamente isso para desenvolver o Império Baharut depois de assumir o poder. E assim, além disso, ela decifrou facilmente códigos secretos usados pelos 8 dedos lá, né, num curto período de tempo, e revelou vários locais das bases secretas deles. Ela já elaborou estratégias brilhantes para poder suprimir a rápida e silenciosa presença dos 8 dedos na capital real, e mais tarde também demonstrou uma imensa adaptabilidade para alterar, mudar a estratégia de batalha inicialmente de uma luta contra o exército demoníaco liderado pelo Yaldabaoth. A Renner, ela é uma pessoa muito diferenciada. Ela também foi capaz de criar uma rede de informações ocultas, mas muito eficaz, completamente indetectável tanto pelo governo do reino de Restis quanto pelas facções vizinhas ali, e permitia que ela fosse completamente informada sobre todas as atividades e todos os assuntos clandestinos do reino, apesar de não ter nobres, comerciantes ou qualquer outros apoiadores para realmente apoiar essas informações dela. Até mesmo o Marquês Riven lá, o nobre mais talentoso e também bem conectado ao reino, líder da facção real, né, ele era completamente incapaz de detectar essa rede de informações da Renner e ficou muito perplexo com o quão bem informada ela estava. Também foi demonstrado que a Renner, ela tinha antecipado há muito tempo o declínio do reino Restis. Portanto, já tinha sido sugerido ali para o Zanak que a verdadeira razão pela qual ela fez amizade com a Laccius, né, foi justamente porque permitir que o Climb se tornasse, né, se juntasse às operações militares só para ele conseguir sair dali, as tendências yandereis dela, né, meio que no final ela acabou recrutando o Brain, né, o Unglaus, e esse recrutamento foi pelo único motivo de reforçar o seu próprio poder pessoal ali dentro do reino, efetivamente obtendo força militar mais forte do que todo o reino, devido agora ela ter sobre o seu acesso pessoal aventureiros das Blue Roses, né, que são aventureiros mais fortes adamantita ali. Um espadachim poderoso de nível ouro, como um guarda-costas pessoal, gênio da espada capaz de lutar contra qualquer guerreiro mais forte do reino, e o Gazef como seu segundo guarda-costas. Antes de toda a perturbação demoníaca, né, do momento em que ela se encontrou lá com Demiurgos até a destruição do reino Restis, cerca de 90% do plano foi sugerido pela própria Renner. Ela já tinha manipulado todos os lados ali, tudo que aconteceu ela já tinha feito. A única coisa com a qual ela estava meio cautelosa era quando o plano mudou para o massacre de quase todos os cidadãos do reino. Ela estava meio preocupada ali se seria ou não jogada para fora depois disso, né, porque ela poderia ser simplesmente descartada. Foi aí que as coisas ocorreram, principalmente de acordo com os planos dela, e aí tudo foi a virada de chave.
A Renner também é uma atriz muito habilidosa, assumindo muitas personalidades falsas, dependendo de si mesma, né? Seja uma realeza digna, né? A conceder uma audiência, ou uma garota gentil e compassiva na frente do Climb, ou uma princesa ingênua, inocente e tola, que acaba sendo enganada por todos, e graças a essa habilidade de atuação da Renner, ela escondeu com sucesso a verdadeira personalidade distorcida dela por vários anos. Só algumas pessoas do reino, como o Príncipe Zaraki e o Marquês Riven, podiam ver através daquela fachada que estava sendo usada por ela. Além disso, ela manteve perfeitamente a persona pública dela de princesa dourada até o fim do Reino Restige, sem que ninguém jamais descobrisse da sua traição. E galera, mesmo que essa traição, né, aos olhos do mundo seja algo horrível, a gente pode chamar ela de uma pessoa orientada a objetivos. Isso levanta uma questão: o que a Renner pensou sobre os monstros que contrataram, né, que tentaram recrutar ela? Bom, começando com a grande tumba de Nazarick em si. Mesmo que a gente tenha muita informação, que seja mais detalhada, a gente sabe que a Renner ela não hesitou em se aliar a essa camada de monstros, de demônios. Ela sabia que, como humana, ela enfrentaria uma posição muito desafiadora, mas ainda assim considerou o risco e uma oportunidade válida para ela tentar sair de Restige, para ela sacrificar tudo que ela tinha até o ponto de ingressar em Nazarick. Parecia valer a pena para ela. Em outras palavras, a Renner arriscou a família, arriscou a própria vida, a vida de todos os compatriotas, com um desenvolvimento pessoal orientado justamente por objetivos. Ela demonstrou ter pelo menos um grau de confiança básica nos principais contatos, que era Albedo Demiurgos, né? E essa confiança foi suficiente para que ela aceitasse o acordo com Nazarick. O próprio Demiurgos, por sua vez, ele ficou fascinado pela Renner, como a gente já tinha falado, pelo que ela estava disposta a fazer. Ele confiou tanto nela que permitiu que ela elaborasse o grande plano ali, né? A parte maior do plano para conquistar o Reino Restige foi ela que fez. E assim, a terra natal dela estava sendo traída e destruída por ela, mano. E ele só chegou ali, fez algumas correções menores, alguns ajustes junto com o Albedo. Isso mostra o quanto Demiurgos e Albedo tinham confiança suficiente na Renner para deixar ela liderar os planos principais dessa invasão, plenamente consciente de que ela estava traindo os próprios conterrâneos. A Renner, por sua vez, ela não teve problema em abandonar a humanidade, se tornar um demônio e também traiu o Climb no final das contas, que era o grande amor dela, fazendo ele acreditar que o Rei Feiticeiro tinha forçado ela a se tornar um demônio. O Climb então precisou passar vários testes de lealdade para poder permanecer com ela, o que significa que ele também teria que se tornar um demônio, aquilo que a gente falou mais cedo. Dessa forma, a Renner e o Climb poderiam se tornar imortais e permanecerem juntos para sempre. Essa busca pelos próprios objetivos e desejos, independentemente do que os outros humanos ou a sociedade pensavam, representava um egocentrismo completo. Contudo, esse egocentrismo não se transformou no narcisismo. Pelo contrário, ele permaneceu racional e logicamente consistente. Esse comportamento egoísta e calculado era o que Albedo achou inspirador, já que normalmente ela desprezava e odiava os humanos. Tipo, literalmente ela percebeu que a Renner era mais uma heteromorfa em espírito, e como os dois são imortais e, digamos, tragicamente apaixonadas, né, porque Albedo também é apaixonada pelo Weiss e o Weiss meio que não retribui isso, elas tinham algo em comum, um terreno para se conhecer num nível pessoal ali, muito maior, trocando mais ideias. Basicamente, a Albedo viu na Renner um coração parecido com o dela, alguém com o mesmo profundo anseio ali de um certo outro alguém. Se a Albedo jogasse as cartas certas, o que novamente não era muito provável, considerando os planos de trair basicamente toda a grande tumba de Nazarick e tal, ela poderia manter conversas eternas com a Renner sobre amor. Afinal de contas, a Renner não era só apaixonada pelo Climb, mas a Albedo também tinha suas próprias ambições com relação ao Weiss. Ainda assim, é importante a gente mencionar que nenhuma delas confiava plenamente uma na outra. A Renner estava literalmente sob vigilância constante desde o momento em que ela entrou em serviço da grande tumba de Nazarick, e um demônio das sombras, né, tinha sido designado para poder acompanhar ela o tempo todo, não só para proteger ela também dos inimigos, mas para punir imediatamente se houvesse qualquer sinal de traição. A Renner, ela sempre suspeitou que havia uma possibilidade da Albedo trair e enganar ela também. Mas apesar de tudo, a Renner sabia que a Albedo ainda era uma sucubus e que, sendo um demônio cuja espécie tira o prazer diabólico em enganar as pessoas, manipulando os seus desejos mais profundos, isso levaria elas a abandonar toda a moralidade em troca de riqueza, poder e fama. As sucubus, normalmente como a Albedo, fazem com que as suas vítimas traiam amigos, conhecidos, parentes e até os seus próprios ideais e a humanidade, usando os desejos do seu coração como isca. Só depois que as suas vítimas acabam se traindo e tudo mais todos, a Albedo enganaria
tomando tudo que tinha e assistindo o desespero dessas pessoas. Então assim, esse era um medo legítimo da Renner que ela tinha quando entrou na grande turma de Nazarick. Só que acabou que felizmente para ela isso não se concretizou. A Albedo simplesmente queria garantir que a Renner desse 100% das suas capacidades, usando totalmente o intelecto dela a serviço de Nazarick, porque percebia que a Renner estava ali se segurando, talvez se reservando para alguma negociação futura se fosse necessário. Ela não usou tudo que ela tinha de cara. Agora que as coisas já estão mais resolvidas, a Albedo queria que a Renner se entregasse completamente, de fato. E o fato da Renner não estar dando tudo de si não passou despercebido não. Em outras palavras, a aliança entre as duas não era tão estável quanto poderia parecer. Era na verdade muito mais um acordo comercial, só que no final, uma vez ficou mais claro que a Renner e Nazarick estavam lá esperando 100% de desempenho, e ela finalmente seguiu o que ela sempre quis. Só que, como eu mencionei, a Renner estava ciente do risco até o fim. A Renner, por outro lado, no final das contas, também não conseguiu ver através da fachada do Ainz. Se tivesse conseguido, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes na história. Só que todos ao redor dela, incluindo Albedo e Demiurgos, diziam quão inteligente o Ainz era, o que levava ela a acreditar cegamente neles, assumindo que esses gênios aí estavam enganados pelo Ainz, e também ela começou a suspeitar que esse governante poderoso era de alguma forma burro. Seria extremamente ilógico ela pensar nisso da perspectiva, né, de uma pessoa que tá literalmente dominando o mundo inteiro e ela teria que ir pro lado dessa pessoa. Além disso, a aparição do Ainz na Sala do Trono lá de Roland e também da batalha contra o Climb foram todas entendidas pela Renner não só como uma honra, mas também como um aviso. O Ainz demonstrou um controle absoluto em comandar um gigantesco exército fora dos portões, como todos esses seres extremamente poderosos e monstruosos, sendo pessoalmente leais a ele. E isso foi uma demonstração de poder na perspectiva da Renner. Esse rei, que tinha controle completo sobre criaturas incrivelmente poderosas, contrastava completamente com o pai da Renner, que não conseguia nem preservar o próprio reino, né, cuja fraqueza contribuiu significativamente para uma divisão entre vários monarcas, aristocratas, da galera, né, politicamente lá de dentro. O pai da Renner, ele sequer conseguiu manter a própria família unida. Em outras palavras, a Renner, como uma pensadora racional, viu o Ainz como um governante óbvio para o grande tumba de Nazarick e também considerava ele absolutamente aterrorizante. Era frio, racional, calculista e nada decadente. Por algum motivo, a Renner não conseguia prever os movimentos dele. Ele era um enigma completo para ela. Em resumo, ela queria dar o seu melhor para atender o Ainz ali, né? Certamente as altas expectativas do rei feiticeiro. Até agora ela não foi capaz de ver através dele, e mesmo que fingisse ser um tolo, ela não conseguia ainda assim. Na mente, isso só transforma o Ainz numa espécie de mestre estrategista, levando ela a acreditar que ele meio que vive em camadas, né? As intenções dele são em camadas e tudo se encaixa num grande plano muito maior. Enquanto isso, as pessoas como a Remédios, que deixam perplexos, dizem que tem diferentes pontos fortes. A inteligência dela conseguiu, por pura sorte, adivinhar mais ou menos quais são os verdadeiros motivos do plano do Ainz, como a gente fez no vídeo anterior. E pra ser justo, galera, mesmo aqueles com uma conexão pessoal com o Ainz, como Albedo e Nazarick no geral, encontram algumas rachaduras na fachada dele como mestre estrategista. Por exemplo, o Demiurgos, a Renner, o Dirkniv veem o Ainz como o verdadeiro overlord que ele afirma ser. Só que o Ainz foi sábio quando começou a se distanciar, pelo menos inicialmente, da Renner, porque quanto mais ele tivesse uma conexão próxima, mais provável seria que a Renner enxergasse além de tudo. Dito isso, agora é a sua vez de comentar aí, meus amigos. O que você acha dessa possível traição da Renner aí? Não, eu acho que Nazarick ela não vai trair mais não, mas a traição do povo dela. Quero saber sobre as opiniões também de tudo que a gente comentou aqui. Se eu tô certo ou se eu tô errado, eu acho que você vai dar essa moral gigantesca pra gente. Muito obrigado por mais um vídeo, e para você que quiser acompanhar mais de Overlord, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque assim a gente fica por dentro de tudo, troca muito mais ideia, galera. Eu conto com a sua força aqui pra gente falar dessa obra incrível que nunca para de surpreender com cada coisa nova que vai sendo lançada. Bom, família, beijo no coração de vocês, eu fico por aqui, aquele forte abraço, e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!